Oh, que saudosa lembrança Ei. tenho de ti, Ei, ei, oceano. ei. Pois és do meu coração, eu para ti voarei. Estamos mais uma vez no ar aqui para louvar e engrandecer os santos nomes do Senhor pela sua Rádio Nova Aliança Maranguape, tocando sempre o melhor do louvor para você se deleitar na presença de Deus Todo-Poderoso. Rádio Nova Aliança, sempre a ver com você. Estamos aqui até as 8 horas, trazendo sempre o melhor do louvor. Rádio Nova Aliança Maranguape. Por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, oceano, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei. Daqui a pouquinho vamos trazer aí a reflexão da palavra do Senhor para a sua vida, para você que está necessitando de ouvir a palavra do Senhor para o seu coração. Daqui a pouquinho, não se esqueça, né? Não saia daí. Fique ligadaço aqui na nossa programação, que você vai ouvir aqui sempre o melhor da pregação aqui. A voz do nosso irmão Romário, que vai estar trazendo aqui a reflexão para o seu coração. Senhor, tu me sondas, Eita, Maranguá! me conheces. Antes que eu fale uma palavra, tu já sabes o que vou dizer. De trás e de diante me cercas, e tua mão está sobre mim. Tu me conheces, Senhor, sabes meu deitar e levantar. Tu me cercas de amor e não me deixas
Segura Maranguape, Rádio Nova Aliança, sempre com você. Se subir ao céu ali estás, se no abismo me esconder, mesmo nas trevas tua luz vai me guiar e me fazer viver. Tu me conheces, Senhor, sabes meu deitar e levantar. Tu me cercas de amor e não me deixas escapar. Tu me conheces, Senhor, sabes meu deitar e levantar. Tu me cercas de amor e não me deixas escapar. Confio no Senhor. Você dos quatro cantos de Maranguape, que tá ligado na Rádio Nova Aliança, sempre curtindo aí, sempre o melhor do louvor. Nessa noite super abençoada, que Deus abençoe grandemente você que está aí do outro lado aí, sempre curtindo aí, né? Só de trás da moita curtindo aqui o som da Nova Aliança, olha aí. Vai sempre me guiou. O meu braço é o Senhor, minha força é o Senhor. Ele reina com poder, minha esperança é viver no seu amor. Céu se des... O seu dia é muito melhor na nossa companhia. Rádio Nova Aliança Web. Passará. O meu braço é o Senhor, Vai. minha força é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, neste dia de hoje. Que juntos a gente possa hoje estar meditando, refletindo na palavra do Senhor, pois é ela que nos direciona, é ela que nos protege, é ela que nos dá a vida, é ela que nos guarda de todo o mal, é a palavra do Senhor, é a sua presença. Queria fazer uma oração com você neste momento, que você que está acompanhando a Rádio Nova Aliança, que tem ouvido a palavra, você que tem se achegado ao Senhor. Queria orar com você em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, te apresentamos as nossas vidas, Senhor. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos homens que têm falhas. Sabemos, Senhor, que a salvação é impossível, meu Pai, para nós, ao nosso alcance humano. Mas para Ti, Senhor, não é impossível. Então nós Te rendemos graças, Senhor, pelo Teu amor ter nos alcançado, pelo Senhor ter nos amado primeiro. Se estamos aqui hoje podendo orar, podendo Te buscar, podendo bendizer o Teu nome, é porque o Senhor, meu Pai, se entregou naquela cruz pela minha vida e pela vida desse meu irmão que está acompanhando esta rádio. Te peço, Senhor, que
após a ministração da palavra, após esse momento com o Senhor, que a gente não venha estar da mesma forma, mas que a gente possa cada vez mais reconhecer que o Senhor é o único Deus e verdadeiro nas nossas vidas. Que sem Ti nada a gente pode fazer, Senhor. É isso que eu te oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui eu já agradeço esta oportunidade única que o Senhor nos dá. Agradeço a pessoa do irmão Carlinhos, que sempre me recebe aqui de bom grado. E que é o principal, né? É a palavra do Senhor, né? A importância, né? A prioridade que Ele dá à palavra. Abriu esse espaço, né? Abdicou do seu tempo de estar com a sua família, de estar fazendo seus afazeres e estar aqui trabalhando para o Senhor Jesus, trabalhando para o reino, que Deus possa abençoar a vida dele poderosamente. Meus irmãos, eu trouxe aqui uma pequena meditação, uma pequena reflexão. Quero ser bem breve, mas vou procurar ser objetivo e claro nesta passagem. Espero que você compreenda também e que a gente juntos possa caminhar rumo ao céu, não da nossa maneira, mas da maneira do Senhor. Pois Ele é, como eu falei na oração, Ele é o único que pode nos salvar. Eu queria ler com você lá em Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 ao 18. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 ao versículo 18. Que diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, aqui eu posso entender que o Senhor Jesus, Ele fala muito forte ao meu coração, ao seu coração. Pois esta palavra, ela arde no meu coração. Acredito que arde no seu coração também. Pois a gente vai ver que o Senhor Jesus, se nós puxarmos livros anteriores, todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. E a gente vai ver que no Antigo Testamento era profecias que ele viria. Talvez naquela época muitos
cogitavam ou duvidavam. E muitos também não acreditaram no Senhor Jesus. Mas como as palavras, os livros, os profetas eram homens de Deus e eram verdadeiros, se cumpriu tudo aquilo que falaram de Jesus. E ele veio à terra. E o que me chama a atenção é que ele estava na glória. O que me chama a atenção é que ele estava com o Pai. O que me chama a atenção é que ele tinha a majestade de estar com o Senhor. O que me chama a atenção é que ele não tinha pecado e não teve pecado. Então, eu venho logo ser confrontado com esta palavra. Por quê? Porque ele deixou a sua glória. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas de mim mesmo eu a dou. A Bíblia diz que não foi a gente que amou ele primeiro, mas foi ele que amou nós primeiro. E eu fico imaginando um ser que não tem pecado, um ser que vive na glória, descer numa terra como esta, cheio de pecadores, cheio de malfeitores, cheio de homens maus. E o que me confronta também é que ele não desceu para condenar, pois ele tinha esse poder de condenar. E ele tem esse poder de condenar. Certa feita, os discípulos, por não ter conseguido uma estalagem, pois aqueles homens da estalagem viram que eles eram judeus e aquele homem que era da estalagem era samaritano, não quiseram aceitar Jesus lá. Os discípulos disseram: Senhor, deixe que a gente ore, como Elias fez, e caia fogo do céu e consuma ele. E Jesus diz: vocês não sabem o Espírito que está em vós? Eu não vim para condenar o homem, mas eu vim para salvar o homem. Então aqui esta palavra ela já me confronta, porque ele é um ser poderoso, ele é um ser grandioso, e ele desceu aqui por minha causa e por tua causa. Talvez você hoje possa dizer: ah, Jesus ele está demorando em voltar, porque o mundo está na corrupção, o mundo está na idolatria, o mundo está servindo ao dinheiro, servindo a mamon. O mundo está fazendo coisas erradas, coisas contrárias à palavra de Deus. Pessoas cometendo torpeza. Pessoas sendo desobedientes. E talvez você diga: ah, Jesus está demorando. Talvez você diga: Jesus está tardando em vir. Mas Deus não olha com o olhar humano. Talvez Deus não desceu ainda, Jesus não veio buscar ainda, porque Ele está esperando por você. Talvez Ele está só esperando você se converter, deixar os maus caminhos, porque Ele não quer perder a tua alma para o diabo. Talvez Ele está segurando lá em cima, o Senhor Deus, Ele está segurando, porque Ele ainda está esperando você se arrepender, para Ele poder salvar a tua vida, porque Ele tem grande amor por você. E isso não é palavras lançadas sem obras, não é palavras vãs, pois foi fato que Ele veio à terra e morreu por mim e por você. Ele sofreu calúnia, Ele sofreu chicotadas, Ele sofreu espancamento, Ele colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Ele foi obrigado a carregar uma cruz. Colocaram Ele para carregar uma cruz. Ele foi pregado numa cruz.
E em vez dele condenar a minha vida e a tua vida, ele disse: Pai, perdoa-os, pois ele não sabe o que faz. Ele poderia muito bem naquele momento destruir todos nós. Mas em vez dele demonstrar ódio, ele demonstrou foi amor pela minha vida e pela tua vida. Então isso já é motivo, já é algo que supera todas as expectativas desta terra. Aquilo que eu acho que é mais importante nessa terra, a morte do Senhor Jesus Cristo supera. Pois eu acredito, na minha percepção, que nenhum homem conseguiria fazer o que Jesus fez. Nenhum homem suportaria o que Jesus suportou. E aqui, nesta palavra, eu venho refletir, como eu falei, ela arde no meu peito. Acredito que arde no seu peito também. Pois Jesus, ele ia em Jerusalém e passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Então, meus irmãos, esses 10 homens leprosos, eles simbolizam eu e você. Esses 10 homens, com a pele manchada, com a pele cheia de ferida, eles simbolizam eu e você. Eu ouvi ontem numa pregação que o pregador dizia: se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, eu estava ferrado. Porque eu estava lá no mundo, me prostituindo, falando palavras torpes, fazendo o que desagradava a Deus, servindo ao diabo, enganando, mentindo, roubando. Então esses 10 leprosos, eles simbolizam nossas vidas em que sentido? No sentido que nós éramos pecadores, no sentido de estarmos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados. E Jesus, ele disse a esses 10 leprosos: ide e mostrai aos sacerdotes. Uma palavra foi liberada, uma ordenança foi liberada. E quando Jesus fala, até o inferno obedece. Até os demônios se sujeitam ao Senhor Jesus. E esta palavra é tão verdadeira que quando os 10 foram, eles foram curados, limpos da sua lepra. Assim é eu e você. Lembra, irmão, naquele tempo que você precisava de Deus. Lembra naquele tempo que você não tinha solução, que você não tinha saída, que você não tinha para onde ir, que você não tinha forças para sair daquela situação. Você não tinha forças para sair daquela enfermidade. Você sabia que dali era para a morte. Dali era pior, ninguém mais acreditava em você, você era excluído. E você clamou por ele como eu clamei. Por que eu falo eu? Porque essa palavra também bate aqui em mim também. Eu era leproso. E a gente clamou a ele quando a gente precisou. No momento da nossa angústia, a gente clamou a ele. Foi o que esses 10 leprosos fizeram. Senhor, tem misericórdia de nós. Lembra daquele dia que você estava padecendo necessidade. Lembra daquele dia que tu estava no leito. Lembra naquele dia que tu vivia na cachaça. Lembra naquele dia que tu vivia na infidelidade, na prostituição. Lembra daquele dia que tu vivia mentindo, roubando.
enganando. Lembra daquele dia que tu só fazia o que era mal. Lembra naquele dia que tu estava sem nenhum real no bolso. E tu clamou por ele. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele liberou uma palavra para ti. E ele honrou o teu pedido. Ele disse: ide e mostrai aos sacerdotes. Ele te curou, ele te salvou. Ele te levantou, ele te sarou. Ele mudou a tua história, ele mudou a tua trajetória, ele mudou o curso da tua vida. O que era para morrer não vai morrer mais. O que era para ser vergonha, agora é honra. E aqui eu começo a falar de uma forma mais profunda, de uma forma mais de confronto às nossas vidas. Pois a Bíblia vai dizer que dos 10, só voltaram um. Só voltou um para glorificar a Deus. Irmão, isso daqui, irmão, é forte. Pois me confronta. Isso aqui me confronta. Pois, quando a gente recebe algo de Deus, a gente aceita Jesus. Muitas das vezes, aleluia. Muitas das vezes a gente, quando recebe algo de Deus, aceitamos a Cristo. Aliás, Ele nos aceita e a gente muda a nossa vida, a gente melhora. Aí a gente não faz como esse leproso que voltou. A gente faz, muitas das vezes, como os 9 que não voltaram. Tem muitas pessoas, irmãos, que aceitam a Cristo e Deus manda ir ao sacerdote, mas ele não volta. Ah, irmão, explique melhor isso. O que você está querendo dizer, pregador? Eu vou lhe explicar. Muitas das vezes, simbolizando esses 9 que não voltaram, somos nós que aceitamos a Cristo e queremos um cargo na igreja. E queremos muitas das vezes curar uma pessoa, sendo que nós precisamos ser curados. Muitas das vezes a gente quer pregar para alguém, sendo que nós é que temos que sentar para ouvir e aprender do Senhor. Muitas das vezes a gente quer ministrar algo para a pessoa, sendo que é nós que precisamos ser ministrada da pessoa do Senhor Jesus. Queremos muitas das vezes falar do irmão, querendo tirar o algueiro que está no olho do irmão, e não percebemos a trave que está no nosso olho. Então são esses 9. Quando ele manda ir ao sacerdote, e ele pergunta: cadê os 9? Jesus está querendo dizer o quê? Porque você quer pregar, você quer status, você quer cura, você quer milagre. Mas quando o Senhor Jesus está lá no ciclo de oração, ele pergunta: cadê o fulano? Cadê o cicrano? Cadê o Beltrano que não está aqui? Não voltou. Quando o Senhor Jesus está lá no evangelismo, ele pergunta: cadê o diácono fulano? Cadê o obreiro cicrano? Cadê o pastor Beltrano? Ele não voltou. Ele foi ao sacerdote, mas ele não voltou. Quando o Senhor Jesus está lá na madrugada, naquele mesmo canto que ele te curou, que ele falou contigo, e ele pergunta: cadê meu filho? Cadê aquele leproso que eu curei ele? Cadê ele? Quando o Senhor Jesus está lá nas Escrituras, te esperando e me esperando, você foi ao sacerdote, mas você não voltou. E Ele quer falar contigo. Ele quer ouvir a tua voz novamente.
mas você não voltou. Então, meus irmãos, nesses dias de hoje, como eu falei anteriormente, às vezes queremos fazer algo para Deus, mas não entendemos o real sentido da sua ordenança. Às vezes precisamos ser curados e queremos curar. Às vezes queremos libertar, sendo que é nós que ainda precisa ser libertado. E aqui o que me chama a atenção é que teve um que voltou glorificando a Deus. Ele não se importou se estava apenas limpo, mas ele não queria apenas o milagre, mas ele queria o dono do milagre. Quantas pessoas, irmãos, procuram a Deus quando está numa necessidade, numa luta, numa guerra, mas quando Deus dá a vitória, não volta para agradecer a Deus, não tem gratidão a Deus. Irmão, eu falo isso porque um dia eu estava lá no lamaçal do pecado. Um dia eu estava fumando, bebendo, usando drogas, brigando, fazendo o que era errado, correndo risco de vida. E Deus foi lá e me arrancou das trevas e me colocou na luz. Então isso, irmão, é motivo de eu agradecer a Deus e também é motivo de você agradecer a Deus. É motivo de você se ajoelhar e agradecer a Ele, pois Ele te tirou daquela situação ruim. Mas muitas das vezes a gente não volta para agradecer o dono do milagre. Mas esse leproso que foi curado, ele voltou. Acredito eu e posso conjecturar que ele pensou: poxa, eu estou curado, mas aquele que me curou é maior do que este milagre que eu recebi. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus. Então Deus também, Ele se preocupa com a nossa gratidão. Nós temos que ser grato a Ele. Aqueles receberam só a cura e voltaram, acredito eu, para as suas práticas que eles já praticavam. E a Bíblia vai ser bem clara em dizer na voz do Senhor Jesus que Ele diz: olha, homem, levanta-te, porque ele estava prostrado aos pés do Senhor Jesus. E aquilo que eu falei, o que é impossível aos homens, é possível para Jesus. Lázaro estava 4 dias morto. Ele foi lá e diz: Lázaro, vem para fora. Um morto ouviu a voz do Senhor Jesus e saiu para fora. Assim esse homem também, ele estava perdido, ele estava leproso, ele estava no lamaçal, ele estava no mundão. Mas quando ele voltou para agradecer, Jesus disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Então o que me toca nesta palavra é que não tão somente eu preciso do milagre, mas eu preciso do dono do milagre. O milagre em si não pode me salvar, mas quem pode me salvar é o dono do milagre. E aqueles que receberam só o milagre, não receberam a palavra que diz: a tua fé te salvou. Então, meu irmão, neste dia de hoje, nesta noite, que a gente possa ter um coração grato a Deus. Que a gente possa ter um coração agradecido a Deus. Pois Ele nos tirou do lamaçal, Ele nos tirou das trevas. Ele nos curou daquela enfermidade. Ele nos libertou daquele vício que nós não tínhamos força. Mas a gente não voltou para agradecer a Ele. A gente não voltou para dizer que Ele é santo. A gente não voltou para glorificar o nome dEle. Então, irmãos,
antes da gente querer fazer algo, antes de a gente querer exercer algo nesta terra, a gente primeiro precisa ser salvo. Olha que Jesus, depois que salvou ele, Jesus, depois que disse, a tua fé te salvou, Jesus liberou ele, vai, a tua fé. Olha que Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Aí você vai, irmão, e começa a pregar e começa a falar, pois Jesus já te liberou a salvação. Mas muitas pessoas receberam o milagre, mas não voltaram para agradecer. Não voltaram para permanecer na comunhão. Não voltaram para permanecer na intimidade. Não voltaram para começar a aprender do Senhor Jesus e permanecer e prosseguir aprendendo. Simplesmente receberam e viraram as costas para o Senhor Jesus. Hoje eu lhe faço uma pergunta, irmão. Hoje eu lhe faço uma pergunta. Se eu lhe perguntar hoje, Jesus já fez algo pela tua vida? Jesus, ele já te abençoou de alguma forma? Você tem agradecido por isso? Você tem se ajoelhado aos pés dele por isso? Você tem clamado a ele, tem se derramado aos pés dele, pois ele te deu esta bênção? Aquele filho que você não poderia ter, foi ele que te deu. Aquele emprego que você pediu de uma porta aberta, foi ele que te deu. Aquela saúde que você precisava, foi ele que te deu. Aquele momento ruim, aquela angústia, aquele sofrimento que tu passava, que você clamou a ele, foi ele que te deu. Mas você tem agradecido por isso? Ou só queremos engrandecer o nosso eu? Ah, eu sei pregar. Ah, eu sou o pastor. Ah, eu sou o presidente. Ah, eu sou o diácono. Ah, eu sou o obreiro. Ah, eu sei fazer. Ah, eu posso fazer. Será que é só eu que tenho que crescer? Será que eu não posso engrandecer aquele que está fazendo eu crescer? Aquele que está cuidando de mim? Será que eu não tenho um tempo para me ajoelhar a ele e dizer, Senhor, estou aqui? Será que eu não tenho um tempo para dizer, Senhor, eu quero te ouvir? Então, meus irmãos, esta palavra, ela fala comigo também. Muitas das vezes, o apóstolo Paulo, ele falou, Senhor, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu já tenho feito. Muitas das vezes a gente está vivendo nesta palavra. A gente pensa, a gente articula, mas a gente não se posiciona. A gente não decide. E aí, em vez de fazer aquilo que agrada a Deus, a gente já tem feito aquilo que desagrada a Ele. Então que nesta noite, meu irmão, eu e você possamos tomar uma posição de saber que a nossa vida é em Cristo. De saber que a nossa vida é aos pés de Cristo. Ele disse que sem Ele nada a gente pode fazer. Se Jesus não guardar, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Não adianta o sentinela estar lá. Eita, se o inimigo vier, eu estou vendo, eu vou acionar aqui. Não adianta. Se Deus não estiver guardando, não adianta você vigiar. Se Deus não edificar a casa, é em vão aquele trabalho daqueles que edificam aquela casa. Talvez você possa estar edificando uma grande casa. Você possa estar planejando e fazendo grandes coisas. Mas se Deus não estiver no negócio, é em vão o que você está fazendo. Me veio à memória nesse momento de Copa do Mundo. Muitas pessoas se mobilizando para fazer algo, para expressar os seus sentimentos, as suas crenças, as suas culturas.
passa no jornal, passa no outro lado do mundo, pintam rua, botam bandeiras, gritam, tossem, se inflamam. Mas Copa passa, Neymar passa, grandes homens passam. Mas esta palavra, ela permanece para sempre. Então, muitas das vezes a gente se mobiliza para tudo. A gente trabalha a semana todinha. A gente tira tempo para ir no bar. A gente tira tempo para ficar conversando na calçada. A gente tira tempo para ficar deitado. A gente tira tempo para conversar. A gente tira tempo para ficar na frente de uma TV assistindo, na frente de um celular assistindo. Mas a gente não tira tempo para agradecer aquele que cuida das nossas vidas. Então, nesta noite, meu irmão, o Senhor, Ele te chama. Ele sente saudade daquele momento que tu tinha com Ele. Naquele momento de aquebrantamento que era só você e Deus. Aquela intimidade estreita que você tinha com Ele. Que você chorava nas madrugadas. Que você se derramava e não via a hora passar porque você estava na presença do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus te chama hoje e me chama também. A gente viver esta fé em Cristo, verdadeira. Ele é a verdadeira verdade. Ele tem que ser a nossa maior expectação. A nossa maior expectativa tem que ser em Jesus Cristo. É na volta dele. Ele vai voltar. Não é no homem. Não é no movimento de uma Copa. Não é nas coisas desta terra, mas é na volta de Cristo que devemos estar voltado o nosso coração. É na volta de Cristo que devemos estar nos mobilizando nesta terra. É isso que Ele quer para nossas vidas, que a gente viva a obra que Ele determinou para nós. É isso que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Que você possa guardar esta palavra, irmão. Que você possa cravar esta palavra no teu peito. Se posicionar, não só você, mas eu também, pois eu careço, pois essa palavra ela fala comigo também. Precisamos nos posicionar. Precisamos clamar mais, buscar mais o Senhor. Não é no Lula, não é do Bolsonaro, não é no governo que vem o nosso socorro, é nele. É nele. Tudo é dele, tudo é para ele. Foi ele quem criou a terra, foi ele quem criou o ser humano, foi ele que criou os pássaros, os peixes, as árvores, o sol, a lua, as estrelas. Ele chama as estrelas pelo seu nome. Ele vive no céu. Não há um Deus como esse Deus. Então, meus irmãos, que você possa receber essa palavra, que você possa guardar esta palavra na tábua do teu coração. É isso que o Senhor quer para nossas vidas. É isso que Ele deseja. Que tenhamos uma intimidade. Que o nosso relacionamento com Ele não esteja apenas nos tornozelos. Que quando a gente for entrar nos rios de Deus, nas águas de Deus, que a gente não coloque só os pés, só os tornozelos. Mas que a gente avance e essa água venha até o joelho. Que a gente avance e essa água venha até a cintura. Que a gente avance e essa água venha até o peito. Que a gente dê algumas braçadas e vá até o fundo, entre na profundidade de Deus, ao ponto de a gente não ter mais controle sobre nós. Mas que o Espírito dele, mas que a presença dele nos domine por completo. E que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo falou: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Então, irmão, receba essa palavra. Aqui eu agradeço esta rica oportunidade e que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. Amém. Amém, né? Que Deus abençoe grandemente aí essa palavra. Que Deus esteja assim tocando nos corações de pessoas, né? Que escutam, que vão escutar.
essa reflexão. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que vai estar aqui ouvindo essa pregação. Eu estava aqui observando aqui a questão de Rebeca, né? Rebeca, ela aparece pela primeira vez. Deixa eu ver aqui. Rebeca, ela aparece pela primeira vez indo buscar água, né? É aí que acontece. Ela não estava indo a um culto, nem orando para se casar. Ela só estava fazendo o que ela fazia todos os dias. Às vezes nós somos chamados para trabalhar na obra do Senhor. Não quando nós estamos num culto, mas nós podemos estar em casa deitados, nós podemos estar meditando em casa, fazendo outra coisa. Quando Deus nos chama, ela só estava fazendo o que fazia sempre. Ela não estava na igreja pedindo para que Deus desse uma direção. Às vezes Deus nos encontra no normal da nossa vida. Ser fiel nas pequenas coisas que Deus diz na palavra. E uma porta para grandes histórias, ela pode acontecer nas nossas vidas. Às vezes Deus nos encontra no normal. E ela correu ao poço, ela encheu o seu cântaro e voltou. E ela tinha disposição para o serviço e agilidade. E Deus notou isso na sua vida. O servo de Abraão, ora pedindo... Abraão tinha mandado que o servo fosse atrás de uma esposa para o filho dele, né? E o servo de Abraão, ora pedindo um sinal que a mulher que oferecesse água para ele e para os camelos. Rebeca fez exatamente isso, sem saber que estava sendo observada tanto por Deus que nem pelo servo, né? Ela estava sendo observada. Os camelos, eles bebem de até 100 litros de água. Você imagina um camelo, ela tira água para 100 camelos, e no caso tinha 10 camelos. Diz aqui, e ela correu possivelmente 800 a 1.000 litros de água. Isso não é só gentileza, é esforço, trabalho, generosidade real. Aplicando para nossos dias, Deus vê nosso coração, nos gestos mais simples. Às vezes um ato de generosidade muda o rumo de toda a história da nossa vida. Quando o servo explica o motivo da viagem, por que ele estava ali, a família de Rebeca fica surpresa. Ela é chamada para decidir. Olha, você que vai decidir. Você está disposta a ir com esse homem? Ela nem conhecia o homem, sabia nem quem era. E ela respondeu, eu irei. Eu irei. Rebeca não viu Isaac, ela não conhecia o Isaac. Não sabia onde ia morar, mas disse sim à direção de Deus, mesmo sem saber todos os detalhes. Fé não é ter todas as respostas, simplesmente crer. Às vezes nós temos fé numa coisa, vamos conseguir certas coisas, mas enquanto aquela coisa não acontece nas nossas vidas, nós estamos sempre com o pé atrás. Mesmo nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, nós estamos sempre com o pé atrás. Pode ser o maior crente que tiver, que for, mas ele vai ficar sempre com o pé atrás. Fé é dizer sim para Deus, mesmo quando o caminho é desconhecido. Rebeca sai da sua casa e sai da sua casa e nunca mais ela volta para aquela casa dos pais dela. Ela parte para viver uma promessa, para construir uma aliança, para se tornar parte do plano de Deus. Ela não sabia, mas daria a luz aos gêmeos, que mudaria o rumo da história, Jacó e Esaú. Por isso a gente vê aqui, nesses detalhes bíblicos, que Deus chama uma pessoa do simples, do nada.
Talvez chame até aquele mais pecador que a gente veja na sociedade. Né? Talvez aquela pessoa que a sociedade, o povo da rua, não dá nada por ela. Isso aí não tem jeito não. Mas como o homem diz não tem jeito, o Senhor vai e diz que tem. Quantas pessoas, quantos homens na Bíblia você vê que não tinha jeito, mas Deus vai e faz a transformação. Mostra um caminho correto, mostra o caminho certo. É para isso que nós adoramos ao Senhor, porque Ele muda o curso da sua história, mesmo você não acreditando nela. O Deus que você não vê, Ele acredita em você. Amém?